Jesus para o homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Emmanuel. Antologia Mediúnica do Natal. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Olá, meus amigos, uma grande alegria mais uma vez estarmos aqui convidados pelo nosso amigo Rodney, da Rádio Espírita do Paraná. E meu nome é Conceição Freitas, falo da cidade de Manaus, do estado do Amazonas. Somos já trabalhadora do movimento espírita. Coordenamos o estudo que nós chamamos aqui de EOS, que é Estudo de Obras Espíritas Selecionadas. E nessa brincadeira já se vão quase 30 anos. E o nosso querido amigo Rodney, ao qual nós agradecemos a oportunidade de trabalho na Seara de Jesus, nos deu um tema bem atual. 2020 anos depois, aquele dentre vós, olha só, que está sem pecado, atire a primeira pedra. E quando a gente pega o Evangelho, o único evangelista que anotou essa passagem da mulher adúltera foi João, o evangelista. Nós vamos encontrar no capítulo 8, de 1 a 11, João retratando que Jesus estava na praça, ensinando, pregando, e uma mulher foi denunciada para os sacerdotes. Lembra que os sacerdotes eles tinham várias funções, inclusive a de juiz. E isso lá na Galileia. Então,
alguém denunciou. Porque vocês lembram, vocês devem saber, quem estudou a obra Paulo Estevão, e quem estudou a obra há 2000 anos, e quem conhece o Novo Testamento, Jesus foi denunciado. Denunciado por quem? Denunciado por Judas, o Iscariote. Então, era necessário que houvesse uma denúncia para que fosse chamada a pessoa e a pessoa pudesse dar satisfação. A obra Paulo Estevão, você lembra que para Estevão ser preso, o apóstolo Paulo, na época então Saulo de Tarso, ele teve que chamar um funcionário dele e fazer um suborno para que esse funcionário pudesse ir denunciar Estevão como alguém que estaria prejudicando as leis de Moisés. E a gente vai verificar nessa passagem que João anotou, só o João anotou, foi o único evangelista que anotou essa passagem da mulher adúltera. Alguém foi denunciar aos sacerdotes que essa mulher seria uma adúltera, estaria cometendo um adultério. Lembra que tanto as prostitutas quanto as mulheres adúlteras eram apedrejadas até a morte em praça pública. Uma cena assim horrenda. E a gente vai encontrar essas regras justamente no Levítico, né? o livro que está no Antigo Testamento, na Torá. E ali vai estar as leis, porque o Levítico são leis, né? Por isso que a gente vai dizer que Moisés era um legislador, foram criadas várias leis e se deduz que seriam os livros, né? O Pentateuco mosaico. Mas o que a gente quer retratar hoje exatamente? Aproveitar essa oportunidade, já pedindo que a espiritualidade amiga nos conduza e que Jesus possa nos inspirar em nossa fala. Mas se nós prestarmos bem atenção, recordando essa passagem, eles denunciaram, foram atrás da mulher, prenderam a mulher e poderiam apedrejá-la ali. Mas recordaram que Jesus estava bem próximo. Então decidiram levá-la até Jesus. Obviamente que para os sacerdotes, eles não precisariam da autorização de Jesus para apedrejar a mulher. Eles tão pouco estavam preocupados com a mulher. O que eles queriam absolutamente aproveitar aquele momento, aquela situação, aquela criatura para colocar Jesus em calça curta, se assim a gente pode falar. Por que eu digo calça curta? Porque Jesus, em hipótese alguma, dentro daquela cultura, poderia dizer: Moisés está errado, ou a lei está errada. Então o que fizeram? Aproveitar aquela mulher, a gente percebe uma mulher que estava só, sem apoio político, sem apoio financeiro, e empurram essa mulher, devem ter maltratado de certa forma, prenderam e levaram ela até Jesus e perguntaram: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, ninguém viu o adultério, alguém denunciou essa mulher. E a lei manda apedrejá-la até a morte. E tu, o que dizes? Eles já conheciam a fala do nosso Senhor Jesus? A fala do perdão, a fala que os sofredores eram os seus prediletos, os seus queridos. Eles já conheciam a fala de Jesus ao falar que nós devemos amar os inimigos, que deveríamos perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Então eles já conheciam a divulgação daquela boa nova.
Enquanto a lei dizia que nós deveríamos odiar o inimigo, Jesus ensina que nós deveríamos amar o inimigo. Então agora estava ali. Todos, com pedras em punho, diz o evangelista João. Todos. Prontos para iniciar o apedrejamento, inclusive os sacerdotes. Os sacerdotes. Jesus, vendo aquela situação, parou, conta o texto que ele se abaixou, e aí eles continuaram. Sim, e o que dizes? Queriam saber. Jesus em silêncio. Imagino para acalmar os ânimos, porque é necessário silêncio. Como temos feito barulhos. Nós temos uma pressa enorme para responder e quase sempre a gente nem entende a pergunta. Se nós estamos em uma roda de conversa, se fala-se tanto e se aproveita tão pouco. Gastamos tanto a nossa fala, a nossa voz, esse recurso maravilhoso que a misericórdia divina nos concedeu para nos comunicar, e utilizamos de forma tão errada, tão medíocre, tão pequena. E não temos ainda a consciência do poder de uma resposta chamada silêncio. A nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência diz sempre que a gente tem que responder e que a última resposta tem que ser a nossa, porque nós estamos certos. Aí a gente vê o mestre dos mestres, o nosso governador, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo, silenciar, para acalmar os ânimos. E eles então insistiram. Jesus novamente levanta-se, olha, aquele entre vós que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aquele entre vós que nunca pecou, atire a primeira pedra. Diz João Evangelista que os primeiros a largarem as pedras foram os idosos. E depois cada um foi largando a pedra, cada um foi largando a pedra, cada um foi largando a pedra, quando se aperceberam, Jesus estava sozinho com a mulher adúltera, que não é Madalena. Nós não podemos confundir. Essa mulher, o Evangelho não diz o nome. Uma mulher. E ele olhou para a mulher e disse assim: mulher, cadê aqueles que te acusaram? Ela disse: se foram, Senhor. Se foram. Eu também não te acuso. Vá e não tornes a pecar. Para quem quer conhecer essa história detalhadamente, o que aconteceu depois dessa cena,
Eu recomendo o livro Contos e Apólogos, mensagem intitulada A Lição do Discernimento. Leiam. Humberto de Campos, em Contos e Apólogos, vai trazer detalhadamente quem era essa mulher e se verdadeiramente ela era uma adúltera. E o que aconteceu? Então, oriento você procurar o livro Contos e Apólogos, de psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos, intitulada A Lição do Discernimento. Mas a pergunta é, naquele momento, quando nosso Senhor Jesus disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, e que todos ali fizeram um movimento de reflexão rápido. Primeiro, imagina a vibração do nosso Senhor Jesus. O próprio silêncio dele já deu uma quebrada naquele grupo que estava eufórico. Aquele ser coletivo, agressivo, violento, que todo mundo faz, que todo mundo segue, que todo mundo grita, que todo mundo berra, que todos vão à praça pública e todos têm que vomitar as suas emoções. E Jesus silenciou e fez a pergunta, com o seu magnetismo, com a sua autoridade moral. Ninguém atirou a pedra, porque afinal de contas, todos nós, terrícolas, temos o telhado de vidro. Não podemos jogar pedra no telhado de ninguém, porque o nosso também é de vidro. O que a gente vai aprendendo quando a gente estuda as obras de André Luiz? Até a obra Obreiros da Vida Eterna, nós sempre vamos ver quando os espíritos nobres ajudam os espíritos rebeldes, espíritos arrependidos, em que eles chegam naquele movimento de culpa muito grande e ao mesmo tempo dizer: eu não mereço receber a ajuda de vocês devido à minha condição. Esses espíritos nobres normalmente já dizem assim: eu também já fiz o que você fez. Eu também já errei. Então não me chame de divino, de espírito nobre, porque eu sou só teu irmão. Somos apenas irmãos. Todos nós erramos. Então a gente percebe, por mais que seja um espírito de alta hierarquia. Então o que a gente vai percebendo? Quanto mais evoluído o espírito, melhor sua linguagem e maior o seu respeito para com o outro. Maior o seu respeito em relação à opinião do outro e à dor do outro. Quando a gente vai pegar o livro Libertação, aonde nós vamos nos deparar com a cidade estranha, uma colônia, vou chamar de colônia, mas ele chama de uma cidade no mundo espiritual, comandada, coordenada por espíritos perversos que se auto-intitulam os dragões. E ali nós conhecemos um deles, Gúbio, conversando com Gregório, que tinha sido um sacerdote aqui na Terra e que já estava há séculos no mundo espiritual, comandando atitudes, comandando, e se sentem, eles se colocam numa condição de juízes. Então eles aprisionam pessoas, espíritos desencarnados, pessoas que desencarnaram, que não tiveram conduta moral. Por exemplo, lá tem um caso, imagina, olha os casos que se deparam na cidade estranha, de uma mulher que mandou matar os filhos e mandou matar o marido para ficar com a herança e ter uma vida.
E na terra não foi, ninguém descobriu que ela era a responsável por esses crimes. E ao chegar, ela dissimulou tanto, que ao chegar no mundo espiritual, ela achou que no mundo espiritual ela ia continuar enganando, dissimulando. E ela foi parar justamente aonde? Então eles são juízes. Eles pegam essas pessoas, meus amigos. Um deles, um dos dragões, olhou para essa mulher, André Luiz conta isso na obra, e se aproximou dela. E ela ali perguntando por que ela estava ali, que não era para ela estar ali. E ele disse assim: você é uma loba. Loba, ele está se referindo aos lupanares, porque as prostitutas nos lupanares, elas uivavam. Então, em verdade, ele está chamando ela de loba, mas na verdade ele está chamando-a de prostituta. E ele começa a dizer: você é uma loba, você é uma loba. E ele trabalha com aquela hipnose que ela, espírito, corpo perispiritual, vai se deformando. E aí entrando num processo de um animal que nós vamos chamar de licantropia. Então, esses espíritos perversos, que se auto-intitulam os dragões, eles são julgadores perversos, frios, calculistas, maltratam, pegam a verdade e jogam assim para humilhar. Então eles têm prazer em humilhar, eles têm prazer em usar a palavra, esse instrumento divino que o Papai do Céu nos deu, para humilhar o seu semelhante, para dizer: você é uma loba, você é um ladrão, você é um covarde, você é um sexólatra, você é. E isso com muita perversidade. E aí você vai me perguntar: mas tia, pode me chamar de tia, tia, Deus deixa? Ele não nos deu livre-arbítrio? E o papai usa os filhos, acaba usando, ele permite, por isso que eu uso o termo usa, para corrigir outros filhos. Então, é essa pleia de espíritos que são levados e eles castigam, eles xingam, eles maltratam, eles julgam, mesmo não tendo nenhuma moral para isso. Então a gente não vai ver nesse mundo espiritual espíritos nobres falando palavrão. Nós não vamos ver espíritos nobres humilhando. Nós não vamos ver espíritos nobres jogando na lata da pessoa os erros. E muito menos nós não vamos ver espíritos nobres destruindo a imagem de ninguém. E nós não vamos ver espíritos nobres menosprezando e se colocando numa condição superior, em absoluto. Tudo isso que eu falei é característica, não é só de espírito inferior, é de espírito perverso. Perverso. Então hoje, 2020 anos da vinda do nosso Senhor Jesus. Ele que conviveu com toda uma sociedade, pessoas simples, pessoas cultas, os seus próprios discípulos. Um traiu,
o outro abandonou. E todos abandonaram. Todos abandonaram. E você não vai ver Jesus na cruz olhando para ninguém com um olhar de crítica. Você não vai ver Jesus advertindo: cadê meus discípulos? Todos me abandonaram. Não. Você vai ver um homem em silêncio. Lembre do silêncio, que é a melhor resposta. E quando falou, foi ainda para ensinar. Quando a sua mãe, junto com João o Evangelista, justamente esse que escreveu a passagem da mulher adúltera, quando ele se aproximou de Maria, foi até a cruz, foi o único dos 12, e disse assim, olhando Maria chorando muito, e ele ali segurando os braços da mãe Maria, e Jesus fez um esforço. Ele disse: mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E nos momentos finais ele olhou para o céu com muito esforço e disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, 2020 anos depois, verdadeiramente nós não temos mais a praça, os gritos e as pedras para matarem alguém ao qual uma sociedade acusa. Meus irmãos, nós somos espíritas. Conhecemos o Evangelho. Conhecemos a comunicabilidade dos espíritos. Conhecemos a pluralidade dos mundos habitados. Conhecemos a lei de ação e reação. Conhecemos a lei do livre-arbítrio e sabemos que somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, que falamos ou que deixamos de fazer. Então vamos falar hoje. A praça hoje são as redes sociais. As pedras são as palavras que nós digitamos. E a gente percebe hoje, dentro da nossa sociedade, a quantidade de agressões, de pedradas dentro das redes sociais. Quando nós estamos vivendo um período de políticas, de escolhas de candidatos, e principalmente quando envolve uma escolha de um candidato que mexe com nosso país, um cargo maior, nós espíritas também entramos nessa praça. Também pegamos as pedras e descemos tão baixo. Apedrejamos, sim. Acusamos. Usamos palavras vil. E eu me recordo do Chico,
em suas preces que a gente acompanha pela esses vídeos que está no YouTube, ele sempre lembra: Senhor, fortalece os nossos governantes. E nós, espíritas, o que temos feito? Nos dividimos. E se não foi do jeito que a gente escolheu, aquilo que nós projetamos, aquilo que nós escolhemos, ficamos agredindo, mandando agressões um contra o outro, ficamos até brigamos. Não só de política, às vezes a gente se depara com um irmão que fez uma colocação postada, colocou ali um texto, fez uma colocação, vem um outro e faz outra colocação e discute, daqui a pouco os dois estão se galfinhando. E a gente vai olhar, são dois trabalhadores espíritas. E por que eu falo assim? Eu digo sempre, não existe nenhuma religião na Terra, no planeta Terra, que nos traga tantos recursos, tantas lições, tantos esclarecimentos quanto a doutrina espírita. E aprendemos que se você ouviu, se nós ouvimos uma palestra espírita, nós já não somos mais o mesmo. Então, meus irmãos, a gente aprendeu aqui rapidamente, pegando o livro Libertação, que a agressividade, palavrão, julgamento, pautado em orgulho, vaidade, presunção, isso é atitude de espíritos perversos. Não são só espíritos maus, são espíritos perversos. E a gente percebeu rapidamente em nossa fala que respeito, silêncio, compreensão são de espíritos nobres. E você deve estar dizendo, então eu sou espírito perverso? Meus amigos, nós não somos espíritos da segunda ordem. Somos da terceira. Até quando? Será necessário o exílio para a gente aprender que não devemos atirar pedras em ninguém? Será necessário o exílio para nós aprendermos a respeitar a opinião de cada um? Será necessário o exílio para nós aprendermos a valorizar o talento que a misericórdia nos concedeu de pensar, de formar um pensamento? Então é hora. Eu acho que essa foi o pedido nesse tema. 2020 anos depois, e nós continuamos atirando pedras até matar. O que é até matar? A gente só para de discutir quando o outro silencia, quando o outro não tem mais o que falar, e a gente sente uma alegria enorme porque nós conseguimos matar com as nossas pedradas verbais. Então é hora de a gente fazer um balanço. Meu Deus, faço parte da cidade estranha? Faço parte do grupo de Gregório? Faço parte dos dragões? E eu vou continuar fazendo?
Faço parte desse grupo de espíritos perversos que estuda o Evangelho para aplicar no outro, mas não aplica a si mesmo? Se não for que não concorda que o outro tenha uma escolha diferente, tem que ser da nossa escolha, da nossa forma, do nosso jeito. Tem que balançar sempre a cabeça. Eu me recordo muito do livro Boa Nova. Jesus andando e Filipe ficou muito aborrecido porque as pessoas estavam falando mal de Jesus. Senhor, estão falando mal de ti. E disse o que estavam falando. Jesus calar, ouvindo. Quando Filipe finalizou a sua fala, ele disse assim: Filipe, não será vaidade querer que todos falem bem da gente? Não é vaidade querer que todos falem bem, não é vaidade querer que todos concordem conosco, não é vaidade achar que a nossa opinião é a certa. Então vamos aprender com os espíritos nobres, vamos aprender com o modelo e guia da humanidade, que é Jesus. Silêncio. Se o que o outro escreve e posta não te agrada, silencia. Silencia. Não utilize o verbo, o seu talento de pensar, para agredir. Que nós possamos ter uma atitude cristã no nosso dia a dia, para com todos, em qualquer lugar, em qualquer plataforma. Então, 2020 anos depois, hoje nós não mais jogamos pedras em ninguém. Jogamos em praça pública. Porque Jesus diz assim: se tu tens algo contra teu irmão, vai em particular e em particular converse com ele. Uma rede social é uma praça pública. Grupos de WhatsApp. Como o povo briga. E briga ali em praça pública. Para todo mundo ouvir. Para todo mundo ver. E ali mesmo se joga as pedras. Até a pessoa desistir e sair do grupo. No grupo de WhatsApp, eu coloco algo. Se alguém vem e critica, nossa, como? Por quê? Isso não pode acontecer? E fica mal e sai do grupo. Oh, como somos infantis. Como somos perversos. Então, nós temos que entender que o Evangelho, ele deve ser vivido, sim, em todas as plataformas. Que a praça pública hoje, principalmente nesses períodos em que nós estamos utilizando bastante essas plataformas, as redes sociais e os sistemas de grupos que a gente se comunica. Você imagina que nós temos situações de ostentação. Né? Ostentação. Nós temos situações em que a pessoa coloca dizeres agressivos. Nós temos situações de pessoas que colocam dizeres tô nem aí, de orgulho, de vaidade. E aí eu lembro, tenho aprendido isso em Evangelho, o sinônimo de cristão é sacrifício. Imagina um espírita dizer assim, tô nem aí. Coloca assim, né? Quem quiser gostar de mim, que goste de mim. E sou assim,
dizeres assim tão infantis. Então, meus amigos, que nós possamos repensar. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de compreensão. Quanto mais primitivo o espírito, maior o seu poder de julgamento, maior sua força de julgamento. Porque ele quer cobrar do outro aquilo que ele não consegue fazer. E o Evangelho do Nosso Senhor está vivo, pulsante, para ser vivido por todos nós. Aquele dentre vós que nunca pecou, atire a primeira pedra. Nós falamos da nossa parte política, criticamos e sabemos criticar muito bem, adoramos jogar uma pedra, a gente joga, sabe tirar assim certinho. Mas a gente deveria parar para pensar na nossa conduta como cidadão, na nossa vida diária. Será que também nós não somos corruptos? Será que também a gente não dá aquele jeitinho? Acho engraçado, às vezes, no Sistema Único de Saúde, né, que a pessoa tem que ir para aquela fila enorme, ficar aguardando, mas a gente sempre tem algum conhecido, alguma pessoa que poderá nos colocar na frente, passar na fila. E a gente acha isso legal, né? Mas quando a gente entra nessa fila, a gente passou na frente de 200, 300 pessoas. Isso é corrupção. É assim, meus amigos. Então, trouxemos essa simples reflexão para nós espíritas avaliarmos o que temos feito verdadeiramente da nossa conduta, porque rede social é praça pública. Ali você se expõe. Ali muitos conseguem ver. Então, ali é também um ambiente de exercício evangélico, de exercício cristão. E nós temos telhado de vidro. Então, não julgue, não critique, não faça parte dos espíritos perversos da cidade estranha, em que são verdadeiros juízes, inclusive dão sentenças. E assim nós finalizamos nosso breve comentário. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, agradecemos a espiritualidade amiga, agradecemos a Rádio Espírita do Paraná, na figura do nosso amigo Rodney, que nos deu essa alegria de, nesse momento, estarmos aqui para também estudarmos e refletirmos nessas praças públicas de hoje, chamada rede social, e são várias, para nós entendermos que quando ali nos apresentamos, estamos em uma praça pública. Um beijo grande da tia e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos proporcionar. Grande abraço. Que Jesus nos abençoe e possa nos fortalecer sempre. Domingo, 21 horas, horário de Brasília. O Evangelho no Lar. Transmissão ao vivo, direto de Manaus. Realização Grupo de Estudos de Obras Espíritas Selecionadas. EOS Manaus. Rádio Espírita do Paraná. Comunicação a serviço do bem.